boa noite pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai receber aqui com muita honra a professora pesquisadora Vera Felipe. A Vera escreveu um livro maravilhoso sobre rendas e ela vai contar pra gente toda essa trajetória de pesquisa de rendas na vida dela. Então, eu vou chamá-la aqui para entrar porque a Homes não conseguiu chegar a tempo da live, ela estava resolvendo uns probleminhas. Então a gente vai começar com a Vera aqui direto. Deixa eu convidá-la aqui para entrar com a gente. Oi, Vera, tudo bem? Chega aqui para conversar com a gente. Oi, Vera, Oi? tudo bom? Tá frio por aí? Nossa, não tem noção Aqui tá só um da pouquinho, quantidade aí de eu tô roupa. enrolando aqui um lenço pra fingir que tá frio, mas não tá muito não, deve estar uns 17 mais ou menos. Não, e a minha gata já participou aqui porque ela quer cola, tá com frio. Ah, vira e mexe, os animaizinhos participam com a gente também. Tudo Estão me bem? ouvindo bem? Tudo em ordem. Você tá onde mesmo? Floripa? Eu estou em Porto Porto Alegre. Alegre, um pouco mais pra baixo. Caramba, aí deve estar bastante frio mesmo, né? Tá bastante frio mesmo. Nossa, A gente ficou não muito aguento. feliz que você aceitou participar com a gente dessa live, porque a gente ficou encantada com o seu livro, encantada com a riqueza de detalhes, as imagens maravilhosas. E aí eu não podia deixar de convidar, e a gente ficou muito feliz que você aceitou. E a galera toda feliz também. Manon tá toda também que a gente conseguiu essa conversa com você. Eu vou mostrar aqui a capa do Sim. livro para vocês, olha. Depois. Vira, tá de cabeça para baixo. É, não tá não, é porque eu tô na câmera de frontal, Ah, aí ele tá espelhado. tá, não peguei as tuas mães. Ah, Então, eu não consigo ver agora. Só se eu colocar, virar a tá. câmera para trás. Espera aí, vamos ver se eu consigo. Virar a câmera. Não, não, Aqui, não ó. tem problema. Consigo. Sim, sim, tá ótimo. Então, começa você contando pra gente um pouquinho da sua trajetória até chegar às rendas. Por que que você escolheu estudar renda na sua trajetória aí, nas pesquisas? O meu é uma trajetória assim, um pouco longa, mas eu vou ser tentar ser bem objetiva. E se alguma coisa não ficar clara, tu me interrompe, tá? E pede para eu esclarecer, Tá, e às vezes a para galera a vai gente mandando umas poder. perguntas, aí eu também vou fazendo ao longo da live. Ah, ótimo, ótimo. Bom, então assim, a minha trajetória com os têxteis de maneira geral, ele começou mais ou menos por 1995, 1996, quando eu fui fazer um curso de tear manual e me Ah, apaixonei que incrível. pelos têxteis. Nessa época eu não trabalhava na área, eu trabalhava com comércio exterior, nada a ver, né? Nossa, Mas eu senti. É, nada a ver. Mas assim, essa minha atividade com os textos, assim, eu sempre tive muita curiosidade, muita paixão pelas técnicas, pelos materiais. E a partir dali eu segui com a parte só de tecelagem manual até mais ou menos 2000. Em 2000 eu fiz um curso de moda no Senai, um curso bem extenso, tinha mais de 2.000 horas de curso. No fim desse curso, fui fazer um estágio numa indústria têxtil. Aí eu uni os dois céus para mim, né? Que era a parte do tecido plano, do tear manual, e a parte industrial, porque são realidades assim totalmente diferentes. sim. Então, avançando, pulando para 2007, nesse período todo eu tinha o envolvimento estava fazendo faculdade de artes, tinha um ateliê e trabalhava na indústria, as três coisas, né? Em 2007 eu incrementei no ateliê uma técnica de renda de agulha, 2007.
O tempo foi passando, em 2010 eu terminei artes na URGS, que é na Federal do Rio Grande do Sul, né? Em 2011, a URGS recebeu um acervo de rendas, um acervo têxtil. E aí eu resolvi entrar no mestrado para pesquisar essa coleção. Então, eu continuava com o meu ateliê, eu continuava, isso em 2011, tá? Eu continuava na indústria têxtil e também pesquisando na academia. Só que agora de forma mais profunda o universo das rendas, que de Então, a 2007 a renda ela chegou 2011. na sua vida por essa doação de rendas para a universidade, foi Na isso? academia, no primeiro momento, no meu ateliê, em 2007, quando eu aprendi a fazer a técnica. Ah, E no segundo momento, em 2011, na academia, no mestrado. Aí eu estava totalmente mergulhada nesse período, né, em têxtil. Continuava no ateliê, continuava com o trabalho na indústria e agora essa pesquisa acadêmica. Então, pesquisa acadêmica, eu mergulhei daí na parte de rendas e tinha muita coisa nova para mim. Eu entendia de algumas técnicas, entendia da matéria-prima, mas eu precisava entender de muita coisa. Além disso, além de ser um acervo, né, eu também tinha que entender de como lidar com esse material, que era um material uh, antigo, né? Não tinha uma data precisa, não teve assim, uma datação precisa da maioria dos itens, mas se sabia que era basicamente meados ou início do século XX. Então, nessa história toda, então, eu segui 2011, 2012, eu fui terminar o mestrado em meados de 2013, tá? Fiz toda uma pesquisa daí na parte de rendas, mas como eu estava no mestrado vinculado a um curso de design, Uhum. então eu trabalhei mais a renda como um patrimônio, como inspiração para o design. E aí eu uni, então, essa questão do acervo com o design, que era onde eu estava. Uhum. Ali eu fui me familiarizando com essa questão toda das diversas técnicas e como isso se situava não só no Brasil, como no mundo, porque os nomes mudam, às vezes determinada técnica tem um nome totalmente diferente em inglês, totalmente diferente em francês, totalmente diferente em italiano. Uhum. E aí eu precisava sair catando este material para ter um bom entendimento disso, até o entendimento histórico, né? Uhum. Porque as rendas vêm no Brasil bem depois, enquanto que no século XV, XVI, a renda na Europa já era um artigo de luxo, Ah, né? E que foi por muitos séculos. Então, assim, no mestrado que terminou em 2013, eu também não dei conta disso, que era só 2 anos, não uhum. dei conta de estudar toda a coleção e todo esse universo. Imagina, né? Uma história que Em começa no século XV, condições, nós né? estamos no século XXI, em 2 anos, não é possível. Mas foi aí que eu me dei conta da falta de uma bibliografia aqui no Brasil que me desse algumas respostas. Uhum. É claro que eu tinha alguns livros de Bilros, né? Existem algumas publicações da Renda Renascença, mas elas não me davam respostas. Aham. Só que isso eu me dei conta em 2012, mas também me faltava muito conhecimento para pensar na possibilidade de escrever um livro. Sim. Eu sabia que isso necessitava, mas entre tu saber e tu ter Conseguir assim todo o fazer e ter conhecimento, material para isso, né? conseguir, é outra história totalmente diferente, né? Então, quando eu terminei o mestrado em 2013, a minha orientadora, que foi a professora Evelise, já me instigou a entrar no doutorado para terminar todo o estudo do acervo, que eram 201 itens de rendas, né? Não só estudar todos os objetos, como também criar um museu moda e têxtil dentro da universidade. Que incrível. Porque esse museu seria uma forma da gente divulgar o conhecimento desse patrimônio. Então, o que E que também acontece? Eu terminei receber o mais doutorado. conhecimento, né? Porque quando você mostra, sempre aparecem outras contribuições, né? Mas, com certeza, né? A coisa se movimenta, né? Sim.
E acontece que em 2018 eu terminei daí o doutorado, o ambiente digital, que na época as coleções, assim, se abastecer de conhecimento, principalmente de museus, só em ambiente virtual, ambiente online, não era assim uma necessidade tão primária quanto é hoje no momento de pandemia, que agora a gente recorre, né, para tudo os A ambientes gente online. precisa, né? Então, Além de a gente achar importante, a gente realmente precisa disso, né? e eu também, para o meu conhecimento, eu também me abasteci dos museus internacionais, o Uhum. Metropolitan, Victoria and Albert, Powerhouse Museums e muitos outros, porque eles tinham conteúdo de rendas e publicações, então eu me abasteci muito nesses museus. Então, como também a Universidade Federal aqui não tinha um ambiente físico para deixar essa coleção à mostra, os espaços físicos de Universidade Federal, eles são escassos, E né? muito. Então, então assim, essa saída de colocar esse acervo de rendas dentro de um ambiente online iria resolver uma boa parte dos nossos problemas, problemas entre aspas, né, que era justamente divulgar esse conhecimento, É, né? porque quando você coloca no ambiente online, ele extrapola as barreiras geográficas, né? Com muita facilidade, Hum, né? porque aqui no Brasil, por exemplo, eu tentei buscar conhecimento de forma online, porque imagina, eu estou aqui em Porto Alegre, a gente também estava numa situação que também não pode ser viajando para o mundo todo para fazer um doutorado, haja dinheiro para isso, né? Exatamente. Então, eu me abasteci muito de muita publicação online, né? E também aquisição de livros. Hum. Eu adquiri muitos livros internacionais em sebo. Teve um de uma coleção que eu não consegui adquirir na época, e esses dias eu fui tentar comprar o livro está custando R$ 600. Nossa, Quer dizer, quando eu adquiri os meus, não eram assim tão absurdamente caros, né? Porque é caro R$ 600 por um livro, né? eu acho caro. E, e aí fica pensando, nossa, ter esse conhecimento também não é barato ter esse conhecimento. E foi aí que eu pensei, não, acho que tá no, aí como eu terminei o doutorado em 2018 e ano passado, em 2020, pandemia, já imaginei que seria o momento de, quem sabe, colocar em prática a questão do livro. É E porque foi calhou aí, da agora eu já estou gente entrando ficar em no. casa, né? Então, a gente tem que procurar outras coisas para fazer que não seja fora de casa, né? Então, acho que talvez seja fosse Pois o momento propício para poder mergulhar de cabeça nisso, né? E foi, até no passado eu segui foi escrevendo artigos e tal, mas a questão do livro ela começou a pipocar na minha cabeça com mais frequência. E foi aí que eu mencionei para minha amiga Carolina Bovigripa, que é a produtora do projeto, que depois a gente fala um pouco do projeto do livro. Eu comentei com ela assim, eu acho que eu vou começar a escrever o livro, estou pensando em fazer um e-book. Só lancei a ideia para ela. E foi aí, como ela trabalha na parte de produção cultural, que ela sugeriu a gente entrar com um projeto para Uhum. escrever o livro. Porque tem umas questões assim que a diferença entre eu, Vera, fazer um e-book e ter um projeto por trás é uma diferença Não, incrível. Vou numerar algumas questões. Tá? Remunerar as rendeiras para participar do livro. A questão da obtenção de imagens dos museus internacionais para o livro. Quer dizer, uhum. para Vera Felipe, sozinha, por exemplo, querer comercializar esse livro, não é fácil de obter Abertura, né? essas imagens de uma forma gratuita. Agora, quando tu tem um projeto estruturado, com toda, com tudo que envolveu o projeto, que foi a distribuição de um livro gratuito, a remuneração de praticamente 40 pessoas, entre fotógrafos, os designers, a ilustradora, revisores e toda a equipe técnica que aparece no final do livro,
Aí a proposta já toma uma outra dimensão, Sem dúvida. né? Só que a gente esbarrou numa questão, um desafio muito grande, que é o projeto foi inscrito Uhum. em mais ou menos outubro do ano passado. Em dezembro ele foi selecionado, só que nós tínhamos 4 meses para Meu fazer todo o Deus. livro e despachar os livros. Quer dizer, em 4 meses o livro tinha que estar na Para mão e encerrar o despachar. Quer dizer, projeto, né? porque nós pagamos também o envio, né? Então, esse valor ali dos Correios tinha que aparecer dentro do projeto, né? Aham. Imagina. E aí, né? Aí E que aí foi a começou um correria, né? trabalho. Deixa eu aproveitar que a Aí, gente deu uma respirada aqui. O Bruno, ele tá aqui colocando várias contribuições pra gente. A primeira que ele falou, com tanto material, dava para fazer uma enciclopédia e não podia ficar guardado isso, né? Pelo que é maravilhosa a sua contribuição para esse universo das rendas. E ele tem uma pergunta. Ele gostaria de saber como você avalia a procura do livro, já que ele já está na segunda edição. Você imaginou que isso teria tanta procura e que seria uma coisa tão grande? muito interessante essa questão dele, tá? Pelo seguinte, o livro teve num primeiro momento 900 exemplares que foi Nossa, impresso é muito. e teve 900 e teve também o e-book. Só que as pessoas tinham muito interesse no livro físico, Ah, eu né? não consigo. Então, muito, Eu preciso pegar. então, muito rapidamente, esse livro, os 900, foram distribuídos. Ocorre que teve logo em seguida, em abril, uma prorrogação de mais 1 ou 2 meses, não lembro agora, da questão do projeto. Como tinha sobrado dinheiro, nós vimos que a gente poderia imprimir mais 200 exemplares. Então, não foi uma segunda edição, tá, Bruno? Foi uma reimpressão, porque não foi mudado absolutamente nada. Uhum. E muito rapidamente nós lançamos o formulário lá no perfil do Instagram, nas redes sociais de maneira geral, e muito rapidamente esses 200 livros também. E até hoje eu recebo inúmeras mensagens de pessoas que ficaram sabendo muito depois do projeto, né? E que queriam um livro. Só que infelizmente eu não tenho mais. A gente até se questiona que se essa demanda, essa correria atrás do livro foi em função de ser um livro gratuito ou se é o conteúdo que interessa, tá? Olha, no meu Eu acho que caso, no fim das eu duas acho coisas. que eu acho que tem um pouquinho de porque é gratuito, mas eu acho que o conteúdo é muito rico. A Roma está aqui É, falando, olha, que é um livro maravilhoso e a gente realmente sabe da qualidade que tem o material. E o Bruno falou então que ele essa. foi preencher e já tinha esgotado também, ele não conseguiu. Ah, então isso foi uma questão assim muito interessante de que acho que também pelo simples interesse de preencher um formulário por preencher, as pessoas não iam sair preenchendo, né? Eu acho que por ser uma, digamos assim, uma novidade, um conteúdo tão abrangente, eu acho que isso gerou uma expectativa. Só que daí, uma expectativa não, gerou um interesse das pessoas, né? E teve mais, assim, algumas que eu te comentei até, não sei se foi contigo ou com a Rome, não sei qual de vocês leu a mensagem, mas eu comentei o seguinte, que há pouco tempo atrás, inclusive, um museu da Califórnia, um museu de rendas da Califórnia, fez contato comigo querendo o exemplar. Que Então, quer dizer, maravilhoso. já ultrapassou as fronteiras, sabe? Aham. Essa questão do interesse. Então, e muitas pessoas também, né? No sentido de, Vera, eu sei que tem um e-book, mas, tem um detalhe, que o e-book não é possível baixar, Hum. só visualizar. E isso é por conta das restrições impostas pelos museus, tá? Porque quando eles cedem as imagens, tu pode fazer um X número de impressão, Hum. ou um X número, permitir algum X número de downloads. Se a gente colocasse o livro para download, a gente não ia ter esse controle, e a gente Aham. poderia ser penalizado pelo museu, né? Sim.
até porque, sim, depois que o livro ficou pronto, até complementar os comentários do Bruno e da Romy, eu me dei conta, eu comentei com as gurias que o livro já precisa de uma revisão ampliada e revisada. A Romy falou mesmo que ela Porque, procurava material sobre renda há muitos anos e ela nunca achou. E aí, quando ela viu esse material, ela ficou enlouquecida e ela me mostrou. Eu falei, não, eu preciso também disso. Que a minha pesquisa também é em texto, né? Mas eu pesquiso a lã. que Eu parei interessante. um pouco agora com essa parte de academia, mas a minha pesquisa é na área de texto também. Então eu fiquei enlouquecida com essa questão de renda e eu gosto demais também dessa parte. E aí o Bruno voltou aqui, colocou outro comentário aqui, que eles estão usando no Senac o e-book no projeto de iniciação científica, que está sendo a bibliografia básica do projeto dele. Nossa, que legal! Depois eu quero falar com o Bruno. E aí tem a Carolina também, que falou que é um trabalho muito lindo e ela tem muito orgulho de fazer parte. Carolina Gripa. Isso, Carolina Gripa. E a Rafa Ai, falou que ela conseguiu o dela no último momento. Ela preencheu o formulário às 13 e às 14 avisaram que tinha esgotado. Ela ficou muito feliz que ela conseguiu. E ela falou que a sua pesquisa é um tesouro. Parabéns. ai, que E legal. a Carol É, eu, complementou aqui que vocês estão trabalhando para sair essa versão ampliada. A gente está ansiosa ah, por você conseguir, porque aí mais não, pessoas podem ter, né? não só ampliada, você mencionou ali, mas bilíngue também. Ai, que incrível. Porque, porque com essa questão do contato deste museu da Califórnia, conversando com a Carolina, também me dei conta de uma questão. Conversando, a gente se deu conta de que seria uma forma de mostrar para as pessoas de fora, Pro enfim, né, mundo. para o mundo, o que é feito aqui no Brasil, porque as pessoas desconhecem, né? Então seria porque enfim, não só dos Estados Unidos, mas da Europa, Austrália, que eu também tenho conhecidos que estão lá, e desconhece toda essa riqueza de produção das diferentes técnicas que tem aqui no Brasil. Exatamente. Então, isso também, a partir desses feedbacks que as pessoas estão passando, e que é bem importante, eu tenho percebido isso, né? Inclusive, também tem uma amiga que fez contato comigo, porque ela é estilista, não conhecia a técnica de grampada que está mencionada no livro, que é uma técnica aqui do Rio Grande do Sul, e ela também é do Rio Grande do Sul, e ela quer aprender a técnica, dar uma repaginada e inserir a técnica na coleção dela. Então, assim, é uma questão assim, de inspirar também Sim, criadores, né? sim, Quer dizer, porque você tu faz cuida as do pessoas patrimônio, conhecerem, né? porque é uma forma de cuidar do patrimônio, de divulgar o trabalho das rendeiras, divulgar as técnicas existentes no Brasil, Manter viva a inspirar cultura, também. né? E isso, inspirar as pessoas. Então, assim, esses feedbacks é que também vão assim, abrindo as possibilidades, né, do que pode ser até mesmo melhorado no livro, né? Porque tem uma outra questão também que é a parte histórica, que eu acho assim que é muito rico tu passar esse conhecimento histórico, porque aí mais valor ainda as pessoas dão para as técnicas, né? Então tem uma questão de magia também por trás, porque as rendas do século XVI, XVII, usado por reis, rainhas, situações ali que eu menciono do contrabando, tem aquela questão mágica, Sim. mas é uma parte histórica bem importante, né? E do porquê também as rendas estão conosco até os dias de hoje, estão nos museus também, né? Sim. Então tem várias questões envolvidas. Eu fiz uma listinha aqui de perguntas e aí eu vou Tá. inserindo aos poucos para a gente começar, para a gente discutir. Então, você conseguiu identificar uma origem desse processo de desenvolver rendas? Uma época ou um local, alguma coisa assim? Olha, não existem datas precisas com relação assim, quem surgiu primeiro, foi a renda de bilro ou foi a renda de agulha. Não existem datas precisas, até porque
a coisa foi acontecendo a partir de uma evolução, principalmente a renda de agulha, a partir do bordado, a própria renda de bilro, pode ter surgido até mesmo a partir do macramê. O macramê, essas técnicas de nós eram feitas desde os antigos assírios, egípcios, quer dizer, tudo é uma evolução. Sem contar que alguns termos também são usados, por exemplo, a palavra laces, com I, né? Não lace de inglês, né? Lacis. Era um termo também que era usado para quando se falava em algumas técnicas de rendas. E hoje em dia no inglês já não é lace com E no final. Então tem algumas questões até da forma como havia essas nomenclaturas. Então, assim, data precisa é impossível. O que se fala muito, na região tal já foi documentado, por exemplo, no século XV, que se fazia a renda de bilro e a de agulha. Então, tem essa questão de imprecisão de datas, mas os séculos são mais ou menos demarcados, até como está no livro, né, principalmente a partir do século XV. E principalmente depois, também século XVI, XVII, XVIII, quando tem um envolvimento de figuras até mesmo como ministros, que fazem toda essa questão da administração, da importação, exportação de rendas, aí sim há registros, há documentos mais precisos também, os inventários também, né? E outra coisa, quais as rendas que você, para quem não tem o contato com o seu livro ainda, as rendas que você colocou no livro, todas elas são produzidas no Brasil, foram do Brasil, são brasileiras? Qual é a relação Brasil com essa pesquisa? Olha, eu diria que nenhuma ali é assim, genuinamente brasileira. Tá? Eu já li, por exemplo, em blogs que a renda de bilro é brasileira. Gente, não é. Então, tem muitos equívocos sendo escritos por aí, né? Então, todas as rendas derivam principalmente da Europa. Por exemplo, a renda renascença que nós conhecemos aqui. Existem diferentes versões dela. Por exemplo, em Bruxelas pode ser encontrado com Battenberg Lace. Nos Estados Unidos, tape lace, tape de fita. Então, assim, agora não me recordo os nomes em italiano. Não me recordo agora. Então, assim, de todas elas que tem ali, não tem nenhuma que dá para dizer. Por exemplo, porque no livro, todas elas, deixa eu ver, todas, eu relaciono com algum episódio histórico, com alguma imagem de uma peça de um acervo de um museu no exterior. Por exemplo, a renda Tenerife, ou Nhanduti. Eu menciono no livro, mas ela é muito conhecida no Paraguai, mas tem uma peça do Paraguai que está no Rijksmuseum da Holanda. Então, eu tento mostrar que tem uma circulação, mas, assim, elas chegaram todas elas chegaram de alguma forma no Brasil. Como exatamente, eu ainda não tenho as respostas, né? Mas elas vieram de fora. Sim. Então, todas elas Até são produzidas no Brasil em alguma região? Todas elas, sim. Todas elas são. Inclusive, assim, foi uma preocupação minha, por exemplo. Claro, quando eu digo minha, às vezes eu sempre troquei muita ideia com o pessoal da equipe, né? Porque ali, quando eu falo da renda de bilros, eu ilustro com as rendas de bilros de Florianópolis. Eu não ilustro com as rendas de bilros feitas no Nordeste. Mas no Nordeste, eu ilustrei com outras rendas, que é a filé, a renascença. Então, porque eu também quis mostrar essa diversidade, né, das técnicas que são produzidas em diversos lugares, né? Eu acho que a grampada de todas que tem aqui no livro é que é a mais regional do Rio Grande do Sul, né? Mas mesmo assim, certamente, como o Brasil é tão grande, existem pessoas que fazem em outros estados, provavelmente com o nome de crochê de grampo. Eu acho que basta botar ali porque tem essa questão, né? A gente chama de grampada, mas tem que lembrar que
Olha, tá cheio de gente em São Paulo fazendo crochê de grampo, Sim. né? Então, esse cuidado, assim, eu tentei botar no livro, até quando eu menciono ali que tem um mapa, e eu menciono um estudo do IBGE, né, que tem quase 400 municípios no Brasil que fazem rendas. Então, Nossa. o livro tem ilustrações de determinadas artesãs, determinadas cidades, mas as técnicas estão, assim, relativamente distribuídas no Brasil, né? E principalmente na região litorânea. Eu não tive muito contato nem conhecimento com produção do norte e do centro-oeste, mas sempre tem alguém fazendo, até porque depois que o livro foi lançado, também algumas pessoas receberam, eu recebi também mensagens, Vera, eu faço tal técnica, quem sabe no próximo livro vamos conversar e tal. Então, tem toda essa questão, né, de produção ali que algumas que nem eu conheço, porque esse país é grande. A gente sabe que essas rendas, elas estão no mundo todo e cada país coloca a sua bagagem cultural um pouco nela. Elas não são idênticas em todos os lugares. Isso acontece também dentro do Brasil. A mesma renda em lugares diferentes tem características diferentes, não só nomenclaturas, mas características de produção. Olha, eu diria, vamos pegar uma mais assim, a mais conhecida, por exemplo, a renda de bilros, tá? Aqui tem a produção aqui em Florianópolis, que eu conheço, e a produção do Nordeste, que eu conheço relativamente. Então, aqui em Florianópolis tem uma técnica, tem uma renda chamada tramóia, que é feita com bilros, que eu tenho dúvidas se ela é feita de igual maneira no Nordeste. Eu acho que não, então já tem uma característica bem diferente. Ocorre que, por exemplo, na Bahia, não está mencionado no livro, por isso que eu comento que o livro precisa já de uma visão ampliada e editada, e tem uma produção muito importante que é feita pela Márcia Ganem, que algumas pessoas talvez conheçam, que é o estilista, e ela trabalha em parceria com um grupo de artesãs lá da Bahia, e elas têm um trabalho muito interessante porque já estão agregando novos materiais e tem uma visualidade bem diferente das rendas de bios que normalmente, que a gente está, digamos assim, mais acostumado a ver. Uhum. Então, aí eu já estou percebendo assim, que tem uma linguagem própria. Provavelmente, daqui a pouco, qualquer pessoa que conheça a renda de bio, essa renda aqui é feita em Florianópolis, é a tramóia, essa aqui é feita na Bahia. Eu não estou lembrando agora o nome da cidade, uma cidade litorânea, não estou lembrando agora. Mas se alguém tiver mais curiosidade de entender, é só jogar no Google ali, produção de rendas de bio com Márcia Ganem, que provavelmente vai Porque a gente é muito encontrar. grande, né? E a gente, cada região recebeu influência de um lugar específico e ainda tem a nossa cultura nativa, né? Então, não tem E como de não também essa sofrer questão interferência, né? E também essa questão de demarcar, não digo de demarcar, mas assim, de marcar a produção em determinada localidade, como por exemplo a renda irlandesa, que é feita no Sergipe. A Cris acabou Ela é de fazer um reconhecida. comentário sobre isso. Lá, Quem? a Cris acabou de fazer um comentário aqui, ó. Conheci em Sergipe a renda irlandesa. Lá elas dizem que o modo de fazer a renda é patrimônio cultural brasileiro. Isso, eu ia comentar então que ela tem um registro no IFAM e também de indicação geográfica, quer dizer, isso eleva essa renda a um patamar assim, de muita importância, né? Sim. E tem outras rendas de determinados lugares, como, por exemplo, a renda filé, feita na região das Lagoas, Mundaú, Manguaba e Maceió, que também tem a indicação geográfica. Então, isso eu menciono uma parte que eu falo do patrimônio no livro, porque eu acho que isso é bem importante, né? Sim. É como os vinhos, né? Denominação de origem reconhecida, isso é importante para poder valorizar e expandir os horizontes desse produto, né? Porque daí dentro desse registro sabe-se que as rendeiras estão sendo remuneradas,
é um trabalho que tem uma preocupação social, porque é lógico que também tem um trabalho ali de rendas, de rendeiras que são exploradas por pessoas. Então, esse tipo de proteção, né, eu acho que é bem importante, né? Tu vai adquirir um produto que tu sabe como está sendo feito. Porque eu já fui, por exemplo, no Ceará, onde eu vi um vestido de renda de Bills, essa foi em 2013, eu acho, a R$ 80. Tipo, Meu quê? Deus! Como? A pessoa fica Como? meses em Como? cima daquilo, né? E quem estava vendendo não era a rendeira, sabe? Na beira da praia, um vendedor. Quer dizer, eu fiquei pensando, meu Deus, coitada, quem fez isso? É, Quanto, vendeu por quanto? Por R$ 20 no vestido de renda. Eu não exatamente. comprei. Eu não comprei porque eu não usava. É sacanagem, né? Mas provavelmente se fosse a rendeira ali, eu compraria, sabe? Uhum. Hum, Exatamente, porque Então você tem essa sabe que foi questão ela de que fez, né? Agora você não sabe o que está por não tem uma trás desse cara que está exploração. vendendo essa renda, né? Então, Tem mais um comentário do Bruno aqui que eu acho importante não deixar passar. Eu deixo passar por enquanto, mas depois eu volto, porque senão a gente interrompe demais. No Senac, o nosso grupo de estudo é sobre vestuário tradicional como referência para a produção e consumo de moda no Brasil. Nos deparamos muito com o uso de rendas nas roupas nas negras crioulas. Você viu alguma coisa nessa sua pesquisa? olha, eu andei olhando algumas imagens, tá? Mas o que me pareceu assim, quando eu escrevi a parte do Brasil aqui no livro, eu tentei identificar, mas eu vi algumas obras do Debré e eu fiquei em dúvida se eram rendas o que eu estava enxergando. Então, assim, eu como eu não vi nenhuma peça e nenhuma foto nítida, eu tenho dúvidas sobre o que elas usavam, tá? Então, assim, e o que eu vi em algumas pinturas me pareceu que eram bordados, tipo o Richelieu. Uhum. Então, me falta um pouco de Referência, repertório no né? sentido de referências, tanto de objetos, quanto talvez fotografias de objetos, talvez até por fotografia de objeto eu consiga identificar se é renda ou se não é, né? Sim. Mas o que eu tive contato e que eu não mencionei muito no livro é que o que eu vi eram bordados, porque o que se sabe é que as escravas, né, elas faziam as rendas, mas que eram para uso das mulheres de elite, quer dizer, que elas não davam conta de produzir, porque uma produção de renda é uma produção Lento. lenta, né? Elas produziam. Agora, para uso próprio, eu não tenho uma referência muito certa, porque o que eu vi me pareceu ser o Richelieu, bordado Richelieu. A gente tem uma professora no Senac em São Paulo que fez, acho que não sei se foi o doutorado ou mestrado dela, pesquisando renda, que é a Bianca. Ela é japonesa. O nome dela Matsuzaki? exatamente, eu não sei falar sobre o nome dela sem ler. Ela fez sobre a renda de bios, eu até li, usei até acho que foi dissertação de mestrado, num artigo que eu escrevi sobre as rendas de bios, porque ela até propõe uma espécie, na dissertação dela, uma espécie de glossário, que eu acho maravilhoso, só que como eu escrevi um artigo onde eu me deparei com os nomes de rendas do Ceará, e eu levei para as rendeiras de Florianópolis e elas não conheciam, Uhum. Jesus, escrevi um glossário, mas. É difícil, né? E cada vez mais, assim, principalmente nessas conversas, né? Que a gente vai trocando experiência, a gente vai descobrindo muito mais coisa, né? Aí tem um comentário da Homes aqui, que aqui em Brasília a gente tem a Maria Bispo, que ela faz renda filé, e ela ensina também. Ah, olha só. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. A renda de bilro na Bahia é feita em Salbará. A Cris Isso falou. mesmo. Isso mesmo. Até quando passar a pandemia, é um lugar que eu quero visitar e que eu quero conhecer, porque eu já vi uma live com as rendeiras de lá e maravilhoso. Ateliê Costuremi, é isso? Professora, primeiramente, parabéns pelo trabalho, mas tenho uma dúvida em relação à questão do vestido de R$ 80. As rendeiras têm noção do valor do trabalho delas? Porque E aí que é eu uma não pessoa conheço, por vendendo, exemplo. né? Mas às vezes elas nem têm noção de Não.
Não são. Eu acho, pelos relatos que eu tenho de uma pessoa de lá que eu conversei, que muitas rendeiras trabalham no interior do interior do interior, trabalham dias e dias e dias por míseros reais por dia, né? E com várias técnicas, não só de biomas. Então, eu já tive relato de duas pessoas que moram lá e que me comentou que esse tipo de coisa acontece, né? Inclusive, a Petrúcia Lopes, que ela é do grupo Embordal, que está no livro, ela participou de uma live que está no meu canal do YouTube, que é um canal de lançamento do livro, foi uma semana antes do lançamento, uma semana depois, não lembro agora, em que ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão do cuidado do ponto, que daí já linka de novo com essa questão da identidade geográfica, que é a questão da proteção, da valorização das rendeiras, né? Porque eu acho que muitas delas são exploradas. Inclusive, não só lá, como até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, escrever o livro, eu tentei o contato com a casa do artesão de determinada cidade, e simplesmente eles ficaram me enrolando, me enrolando, me enrolando, até que eu me dei conta de que, no mínimo, essa pessoa, que era a dona do espaço, estava escondendo as rendeiras, porque eu conheço o lugar, sei que fazem frivolité, sei que fazem várias técnicas lá, e não teve jeito de me passar informação. Isso, tudo bem, né? Então eu acho... Domina ali, né? Aquele grupinho. Eu acho que muita gente é explorada. Sim. Deixa eu ver aqui, tem uma caixinha de perguntas aqui com várias perguntas. A Suzana Ginsburg. Raposo, no Maranhão, está diminuindo. Quase todas as casas tinham as almofadas de bilro. São João dos Patos é um centro de venda de renda no Maranhão. Chegou a pesquisar lá? Eu conheço artigos escritos dessa região, tá? Eu já li alguns artigos. Pessoalmente, eu não conheço, né? Mas sei sim que tem uma produção nessa região. Ai, é muito lindo esse processo, né, gente? Deixa eu ver aqui mais umas perguntinhas que tem aqui. Qual foi a parte mais complexa e difícil na hora de pesquisar o material para a publicação do livro? O que você sentiu mais uma barreira dentro da pesquisa? Olha, recolher as informações, como eu venho há muitos anos estudando, não foi uma dificuldade, tá? Contatar as rendeiras, como a gente era uma equipe, teve um pessoal de produção que deu todo o apoio e que trabalhou super bem nessa dinâmica de contatar as rendeiras, selecionar as peças, a gente fotografar, fazer edição, também não foi tão problemático, tá? Para mim, acho que a maior dificuldade, o que mais me tirou o sono, foi a questão assim, da linguagem. Como transmitir o que eu sabia, né? O que eu tinha de material, que eu tenho de livro, que eu tenho de referência, que eu tenho de conteúdo, como transmitir, em que linguagem passar isso, porque eu sabia que a artesã iria ler, os pesquisadores iriam ler, pessoas com já muito conhecimento iriam ler esse material. Então, assim, era um público, não tinha um público-alvo definidinho como a gente faz na teoria, né? Era um público muito amplo. E aí foi o meu maior desafio. E sem contar que eu não tenho experiência em escrever livro, né? A minha escrita sempre foi uma escrita acadêmica, de artigo acadêmico, de dissertação, de tese. Então conforme fulano, blá, 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 tem uma estrutura, assim. E agora um livro, não. O livro tu tem que prender as pessoas. Sim. E sem contar que também não tem material, a gente não tem bibliografia, ele vai ser uma bibliografia para muita gente. Então, ele também não pode ser tão simples a linguagem, né? Então, tem sempre... Isso aí! É isso aí. Então, esse eu acho que foi a parte que mais tirou meu sono, assim, que me bateu o pânico, né? Porque ele tinha que ser adequado, ele tinha que estar na medida certa, ele inclusive teve que ter um número de páginas mais ou menos razoável para pesar, e um peso também adequado, porque tinha essa questão dos correios, né?
Então, teve uma engrenagem ali. E sem contar que eu queria também um livro com muitas imagens. Não mata, Porque né? como que você vai fazer um livro desse, explicar técnicas, falar de história sem ilustrar? Então, isso é uma coisa que eu queria, Tem muitas ilustração e imagens. preto e Então, branco. São duas coisas que não tem condições, né? eu queria assim, tipo, vamos fazer um livro de qualidade. E todo mundo estava de acordo com isso, né? Então, eu acho que o meu maior problema, assim, pelo que os relatos que eu recebi, eu acho que eu consegui Conseguiu. atingir o objetivo. Porque, né? Mas foi a pior parte. E o... Ai, eu tô com uma crise de asma aqui que tá me faltando ar. E qual Ó. é o que foi mais surpreendente de toda essa pesquisa? Que você falou assim, caramba, isso é muito... Ai, mas daí não tem a ver com o conteúdo do livro. Tem a ver com as pessoas envolvidas, Conta pra gente, pode? né? Não, eu digo assim, com a forma com que todo mundo trabalhou, se envolveu e fez a coisa acontecer. Eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu. E outra, a gente fez em meio a uma pandemia. Tem pessoas da equipe que eu vi uma vez. Deixa eu ver, a Carolina, durante o projeto, acho que eu vi uma vez. A Thaís, que foi a produtora, uma vez. A Daniela, que está aqui, nenhuma vez. Nossa, Eu sou pessoa. As meninas que fizeram a parte do design, da ilustração, eu nunca vi elas pessoalmente. Conheço elas de maravilhoso. rede social e tal. Então, eu acho que foi a parte mais surpreendente, foi essa questão. E a receptividade das artesãs, a questão da disponibilidade delas receberem os fotógrafos, porque elas foram fotografadas em janeiro. Em janeiro, a questão da pandemia estava Eu pegando, lembro. né? Mais do que todos os Então, momentos. quer dizer, então tinha que trabalhar isso com muita segurança para todos, né? E todo mundo fez a sua parte para que esse livro acontecesse no prazo. Então, isso para mim, acho que foi a coisa mais surpreendente, mais do que o resultado final, que aí eu pensei, eu quero uma capa linda, eu quero que a capa seja linda. Mas a capa tinha as pessoas competentes Sim, ali, sim. então, de algum jeito, eu sabia que um momento ou outro a capa ia acontecer. E acho que surpreende também Mas o porque a gente livro, não tem esse contato. A gente tem o hábito de fazer tudo junto, no mesmo lugar e pessoalmente, né? Então, isso pode ser um fato que falou, putz, será que eu vou dar conta? E aí, quando sai um resultado desse, realmente não tem como não ser surpreendente, né? então a gente tinha assim o cronograma desenhado, cada um com as suas atividades, os encontros, mas todo mundo tocando e a coisa aconteceu. Era revisão para cá, era edição de foto para lá, edição de vídeo para lá, porque teve conteúdo que não aparece aqui, né? Que é o que está no meu canal do YouTube, o Vera Felipe, e o material que está no próprio Instagram. Uhum, Então ele também teve o pessoal de mídia envolvido, né? Que não aparece no livro, sim. sabe? E Então que faz teve toda a muita diferença, porque gente. é por eles que chega a tanta gente, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, aí tem assim a Nina Sargasso, que tem uma baita de uma coleção de rendas lá em São Paulo. Eu disse, Nina, eu tô precisando de algumas imagens. Ela, Vera, conta comigo. Aí ela já indicou o fotógrafo. Aí a Carolina já falou com o fotógrafo, já foi lá, já viu, chegaram as imagens. E escrevendo o texto e revisando o texto. Então, assim, acho que o mais surpreendente foi o trabalho de A equipe, total as sincronia da pessoas. equipe, né? Tipo assim, ó, Maravilhoso. sincronia. Olha, para ver esse prazo, hoje em dia a gente até brinca, né? Eu e a Carolina, nossa, a gente fez um livro em 4 meses, Pode trazer no mais meio de uma coisa que a gente dá pandemia, conta, né? no meio de uma pandemia, então isso, a gente ri de algumas coisas, né? Na hora, lógico, né? Tá morrendo de medo e tal, nervosa, mas agora. Não, ficou maravilhoso. E conta um pouquinho pra gente da história do contrabando. Esse material até eu não. Talvez eu pudesse ter botado até mais conteúdo, mas também, né? Eu tinha tempo para ter o conteúdo escrito, porque todo esse conteúdo foi tratado, né? Foi Uhum. revisado por revisores, ele foi diagramado, então
então eu tive também que encerrar em determinados momentos. Teve outras coisas que eu não consegui botar no livro, como, por exemplo, algumas técnicas feitas pelos antigos perus, não, pelas civilizações antigas pré-hispânicas no Peru. Então teve algumas questões que eu não consegui abordar no livro. Mas essa parte do contrabando eu me baseei muito no livro de 1892, se não me engano, da agora me fugiu o nome, mas The Lace History, tá? Então é um livro bem antigo, recheado de Bury Palliser, recheado de histórias desse tipo. Então tem uma também muito interessante, uma dessas histórias que não está no contrabando, mas está na parte do macramê, que eu achei bem legal, e que está no livro dela, que é a questão de algumas técnicas de macramê. Foi parar numa cidade da Itália, e que uma criança, uma menina, ela desfez toda a renda para aprender como fazia determinado ponto. Então, tem muitas histórias curiosas que não ficam na parte de contrabando, lógico que foi diluída no livro, mas que eu acho que traz uma riqueza, né? E essa do contrabando, então teve algumas questões pontuais ali, que é aquela dos cães, que eu até achei meio dramático, assim, não sabia se botava ou não botava, porque eu morri de pena dos cães, né? Mas eu acho que é um conhecimento Sim. que precisa ser, né? Contado, né? Precisa vir à tona. Sim. Até a questão do cadáver ali, talvez algumas pessoas nem gostem de ler esse tipo de coisa, mas, gente, olha o que é a audácia, né? Tu usa cães para contrabandear, tu usa cadáveres para contrabandear, então, e muitas outras histórias que eu li no sentido assim, de que as pessoas de alfândega, esses fiscais de alfândega, eles davam batidas na casa de pessoas, em, em ateliês de produção de roupas e tal, justamente que é para ver se eles pegavam peças vindo de fora, né? Sem contar o próprio contrabando de rendeiras, que foi o que aconteceu na França, que pegou pessoas rendeiras da Itália, levou para a França, quer dizer, muda um pouquinho o ponto, muda um pouquinho, nananã, e só muda o nome da renda e já é outra renda, e já é uma renda famosa, que é a renda da Lesson, né? Isso é muito grave. Então eu achei legal mencionar isso, até para dar Um ar curioso no negócio, né? Eu acho gostoso. até ele aparece aqui com um fundo em vermelho no livro, né? É. Um fundo em vermelho ali, justamente para a pessoa tá lendo aqui as páginas normal, tal. Daqui a pouco contrabando. Não, mas é muito gostoso mesmo. E esse mundo da moda tem muito, esse universo todo, né? Porque a gente sabe que não é essa coisa tão simples que muita gente fala. Tem muitas curiosidades nesse perfil incluídas, né? Então é muito legal a gente falar um pouco disso. A gente fez uma live com a Rafaela, que está aqui assistindo essa também, sobre algumas dessas curiosidades e foi muito legal. Então, Vera, a gente está aqui com 7 minutos para acabar. E eu queria dar esse Sim. espacinho para você falar um pouquinho, que eu vi a Manon falando que você vai dar um curso. Fala um pouquinho desse curso, fala um pouquinho das prospecções aí para frente, como é que estão as... Que bacana que tem esse espaço para falar desse curso, porque durante toda essa minha trajetória, eu encontrei muitas pessoas que pesquisam têxteis, mas não têm uma formação na área, sabe? Principalmente assim, historiadores, museólogos, enfim, pessoas de outras áreas que de alguma forma estão lidando com têxtil, ou pesquisando, ou trabalhando com têxtil, mas não têm um conhecimento, né? Um conhecimento técnico e histórico. Então, o que acontece? Eu tenho muita experiência com processos industriais e processos manuais. Isso não é só na teoria, é na prática, né? Em função do meu ateliê, em função de ter atuado numa indústria. Muito conhecimento em matérias-primas, nos processos, e tem também em função de toda a minha pesquisa, sempre teve uma curiosidade histórica, né? E isso eu quero trazer para esse curso, quer dizer, o entendimento de fibras, de onde elas vêm,
as naturais, as manufaturadas, como é o processo de tingimento, como se faz um fio, quais são os diferentes nomes de fios, como isso, as possibilidades de ser entrelaçado, é tecido plano, é malha, mas não só isso, tem a questão assim, o tecido plano, tem as tapeçarias medievais, tem os tapetes, aqueles tapetes, famosos tapetes, os persas, como é feito tudo isso. Então, é um curso assim, bem amplo, onde eu vou falar. Já estou finalizando aqui a parte de montagem do curso, né? Então, eu vou falar de toda essa parte de matéria-prima, processo, técnicas, a parte histórica. Vou falar também da questão de superfície, a questão de aí me fugiu agora, o tingimento, o fio tinto, os acabamentos, as possibilidades de acabamento em tecido, as estampas, como se faz um batik, como se faz determinadas técnicas manuais, a impressão digital, como é que é feita. Então, bem geral, são 8 horas de curso, né? E a gente fala assim, quando se fala de 2 horas de curso não parece muito, mas no total geral são 8 horas de muito conteúdo. Muito conteúdo histórico e técnico. Você vai chegar a entrar em alguma parte prática ou ele é mais essa parte de embasamento teórico? Eu acho que não vai dar tempo da gente produzir nada, tá? Mas eu vou pedir assim, algumas atividades de análise, né? Porque isso é muito importante. Ficar só falando, sem olhar, às vezes pode parecer muito, muito abstrato. Então eu vou mostrar, assim, alguns exemplos, né? Sempre relacionando o técnico a exemplo, alguns exemplos, então, mas produzir a gente não vai dar tempo. Daí, quem sabe, num outro momento. Mas é assim, vai ser um conteúdo bem, bem completo para quem precisa ter esse entendimento, né? Porque às vezes as pessoas acham que, no museu está escrito, casaco de cetim. Peraí, mas que cetim está falando? Está falando do ligamento cetim de um tecido de seda, um tecido de poliéster, né? Então, a questão da sarja, que eu fiz uns vídeos no YouTube, mas vai muito além disso, né? Porque esses entendimentos, essas confusões também, quando as pessoas falam de tecido, que eu quero tentar deixar claro nesse curso. Eu tenho umas empresas que eu faço consultoria, você pega lá, que tecido é esse, né? Você pergunta, é linho, aí você olha a composição, 100% poliéster. Então as pessoas às vezes julgam pelo visual lã, tem muito poliéster ali imitando o tecido feltrado de lã. Sim. Muito, muito. E como é que tu sabe disso? Olha na etiqueta, não tem como olhar para a etiqueta, o que tu faz? Essa questão da identificação das fibras também eu quero tentar trazer. Né? Muito legal. Legal mesmo. Tem só uma outra pergunta que eu esqueci aqui de fazer, que eu acho que é super importante para esse momento. Nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente percebe que está rolando um resgate muito grande das manualidades, né? E com isso, a procura e o interesse pelas rendas tem aumentado? Você consegue dimensionar um pouquinho? Olha, eu já dei muito curso de renda prático em cursos de extensão em faculdades de moda, tá? Eu vejo que sim, as pessoas têm interesse em aprender, só que eu não vejo elas dando continuidade. Eu vejo muito pouco esse engajamento na continuidade. É a curiosidade pela técnica, mas não pela produção, né? Porque é um trabalho que demanda tempo, né? Tu precisa praticar muito, né? Isso eu sei porque eu faço rendas, então faço frivolité e a técnica de agulha, então eu sei. Tu precisa treinar, né? Então eu acho que o pessoal mais novo tem um pouco uma certa impaciência. Não quero generalizar, lógico, né? Conheço pessoas que até hoje aplicam o que aprendeu comigo, né? Mas, assim, talvez de 50 pessoas que eu tenha ensinado, talvez uma tenha dado continuidade, né? E eu acho que isso acontece muito com esses grupos de rendeiras também, acho eu, porque a gente percebe que o perfil delas são de pessoas com mais idade, né? Então, eu ainda não estou percebendo, assim, um pessoal mais jovem realmente engajado nisso, né? Claro, tem os trabalhos de parceria com as rendeiras estilistas, com as rendeiras, tem, mas a continuidade, que a pessoa está fazendo uma coleção, 2 coleções, ok, mas, né? E a continuidade desse trabalho? Sim, porque são coisas que não podem deixar morrer, né?
Alguém tem que levar isso para Ex- frente, né? exatamente, exatamente. E eu já aprendi, já fiz umas aulas de bilro, é muito difícil. Bilro não é Tem que fácil, aprender de não é pequenininho fácil. mesmo, né? Para ter a vida toda É, para as desenvolver. outras, é. Vera, acho que a gente já extrapolou aqui o nosso tempo. A Roma está agradecendo aqui pela live maravilhosa. Muito obrigada. Eu agradeço demais pela sua troca, pela sua simpatia, pela sua generosidade em compartilhar todo esse conteúdo com a gente. E aí, para quem ainda não segue a gente, né? Aproveita, segue aqui o Conversa Desfiada no Instagram. E a gente também tem o canal no YouTube que a gente reposta os vídeos lá. Porque acho que lá é mais Ah, fácil de muitas pessoas assistirem e tal. tá, eu vou recompartilhar no meu canal também, Ótimo, tá? ótimo. Aí a gente Vou troca fazer os isso. links e coloca aqui nos comentários depois os links. Ah, perfeito. Então, Tá eu bom? também adorei, Aí, né? só mais uma Demorou um coisa. pouco para Quem quiser encontrar o seu curso, como é que faz? esse curso da Manon ali, é só entrar tanto no meu perfil, tem ali na bio, a gente já botou ali no Linktree, as informações, é só acessar o Simpla, tem um link ali, que tem todo o programa, né? E as informações. Mas de qualquer forma, só basta me mandar uma mensagem, se tiver alguma dúvida adicional ali, que eu ajudo a esclarecer ou passar o link, né? Então, ou via Museologia da Moda, ou via ali meu perfis, tanto o pessoal Vera Felipe e quanto Dive into Textiles, é possível encontrar. Mas qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem também, que eu dou um help. Então, tá joia. Obrigadão, Vera. Obrigada a todo mundo que participou aqui, colocou pergunta, Eu que agradeço. interagiu. E a gente se encontra por aí. Um beijo. Tá bom, Tchau, tchau. beijão. Tchau, pessoal. Obrigada.